Boa noite, amigos. Eu sou o Alexandre, trabalhador da Casa de Francisco, e eu estou aqui hoje para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho de reflexões fraternas. Fui convidado pela direção da nossa casa para fazer a leitura da reflexão de hoje. Nós vamos dar sequência ao livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a lição de hoje é a de número 6, que tem como título Multidões. A palavra evangélica é de Jesus, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2, que é a seguinte, uma simples frase: tenho compaixão das multidões. E Emmanuel nos brinda com a seguinte reflexão: os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como aquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes, não roubes o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Amigos, essa passagem é muito reflexiva, muito importante, que ela nos revela através da reflexão de Emmanuel, nos convoca a refletir a respeito de como estamos compartilhando com o mundo as nossas possibilidades, o que estamos fazendo pelo próximo, o que nós efetivamente em que estamos contribuindo para um mundo melhor. Todos aqueles que vão recebendo ao longo da sua jornada necessitam doar também, compartilhar conhecimentos, compartilhar ações, compartilhar do seu amor, da sua compaixão, de tudo que adquire na vida. Nesse contexto aqui, Emmanuel nos traz uma reflexão colocando o cenário daquela época de Jesus, em que os cobradores de impostos faziam aquelas cobranças absurdas, não existia uma legislação que pudesse amparar os mais necessitados, e eles infelizmente eram vítimas de injustiças sociais muito graves. Só que ele está nos trazendo essa reflexão com aquele cenário daquela época, nos convocando a refletir se esse cenário, de certa forma, ainda não existe para certas pessoas, em certos comportamentos. E nos convoca, nós cristãos, a não agirmos dessa maneira, a termos compaixão pelo próximo, a termos paciência, a termos amor por aqueles que são mais necessitados, mais humildes de coração, mais simples, né? Então, ele reflete aqui que pessoas ainda estão roubando paixões, ainda estão utilizando-se de certos valores, de certos poderes que a vida lhes oferta para o seu bem comum, para o seu egoísmo, para aumentar o seu comportamento equivocado. E nos convoca a refletir. Ele lembra a todos nós que acima de todas as possibilidades humanas, de todas as multidões,
de tudo que a gente possa passar nessa vida de dificuldades, nós sempre vamos dispor de um amigo comum, que é Jesus, que é nosso irmão mais velho, que é aquele ser que está do nosso lado, que prometeu que nunca vai nos abandonar, que estará conosco até o fim dos tempos. E nós espíritas sabemos que esse fim dos tempos é figurado. Nós sabemos que o fim dos tempos, na verdade, é o tempo da nossa evolução espiritual. É o tempo do nosso progresso até a perfeição relativa. Jesus estará sempre conosco. E isso é maravilhoso e consolador. Ele vai estar com todos nós irmãos, com todas as pessoas que estão em progresso, que estão em equívoco também. Sabe por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador, Ele quer o fim do pecado. Então, meus irmãos, o Senhor está observando tudo o que nós fazemos, Ele diz aqui também. E não devemos roubar o pão da vida, mas procurar multiplicá-lo. Tudo aquilo que nós tivermos em excesso, nos nossos armários, nas nossas despensas, nós deveremos colaborar com o bem do próximo. E tudo que nós tivermos em excesso também no aspecto moral, amor, compaixão, boa vontade, devemos também compartilhar através das nossas ações, através do trabalho no bem. Isso, meus irmãos, é uma convocação. E uma convocação tão propícia para o momento em que vivemos, o momento em que estamos vivendo todo esse problema no nosso planeta, todas essas inseguranças, essas incertezas com o futuro. Se nós estivermos em nossos lares, com nosso conforto, procuremos ver o que está sobrando fisicamente, materialmente, e vamos contribuir com o próximo. Essa é uma convocação do Mestre Jesus para todos nós. Não percamos a oportunidade de sermos úteis justamente nesse momento tão difícil que o planeta está vivendo. Vamos todos juntos unir as nossas forças e em uníssono poder contribuir com o próximo, levando uma palavra de amor, levando uma conduta de paz, um exemplo para o nosso próximo. Se não tivermos bens materiais para poder dividir, que dividamos então os nossos bens espirituais, que são as nossas possibilidades de trabalhar para o bem do próximo, de ajudar o próximo com uma reflexão, de contribuir com a compaixão, de ouvir uma pessoa que esteja nesse momento em solidão, um vizinho nosso que esteja sofrendo nesse momento medo um pouco exagerado de tudo o que está acontecendo, uma insegurança do futuro, os idosos, todos nós temos alguma coisa para dar. Não há ninguém que seja tão rico que não tenha nada para receber, e nem outro que seja tão pobre que não tenha algo para dar. Sejamos humildes e reflexivos e vamos procurar viver o Evangelho de Jesus na prática. Nós já podemos viver esse Evangelho. Nós já conhecemos um pouco da palavra. Basta agora que nós possamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Caridade, como diz o nosso ícone do Espiritismo, né? O nosso pontífice Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Estamos todos num processo de evolução, numa oportunidade grande de progresso. Vamos agarrar com todas as unhas, todas as garras que pudermos essa possibilidade desse momento de ascensão espiritual e vamos trabalhar para o próximo, meus irmãos. Essa é a convocação que o nosso irmão Emmanuel, que a espiritualidade superior nos faz hoje, quando nós refletimos as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos a respeito das multidões, ele nos convoca a refletir a respeito da nossa conduta diante do mundo, do que nós podemos fazer e, mais do que nunca, que nós temos que procurar evitar ao máximo que tenhamos condutas que sejam equivocadas, para que nós não possamos atrapalhar ao invés de ajudar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de todos nós. Que tenhamos todos uma noite de amor, uma noite de paz e de muita esperança em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.